Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. 20 de outubro de 2021, 7 horas. E aqui nós estamos novamente para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a cartilha para a nossa felicidade. Com o Evangelho, nós pautando a nossa vida, vamos ter mais paciência, mais carinho, mais afeto, mais empatia para com todos os nossos semelhantes. Porque o Evangelho é seguir Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para iniciar os trabalhinhos de hoje, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. Mestre Jesus, abençoe o nosso trabalhinho dessa manhã, para que eu possa passar com clareza, com amor, com carinho, para todos nós, encarnados, desencarnados, orarmos juntos, estudarmos juntos e depois, então, passar um dia calmo, usando do bom senso, usando do raciocínio para as atividades do dia. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos começando de novo, não é? Esse trabalhinho que eu faço diariamente, de segunda a segunda, a partir das 7 horas, nós vamos lendo, vamos conversando com todos vocês, toda manhã, com amor, com carinho, que a partir do momento que vamos estudando, vamos refletindo sobre o Evangelho e vamos aplicando durante o dia esses ensinamentos preciosos sobre a paciência, sobre a tolerância, sobre se colocar no lugar do outro, sobre perdoar, não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, e viver alegre, feliz, procurando agendar os nossos compromissos, procurando se organizar para as atividades do dia, através de organização, através de compromisso, de disciplina. Precisamos aprender a ter disciplina, disciplina para dormir, para comer, para trabalhar, para o lazer, ter disciplina, de saber dividir o nosso tempo. Então, o Evangelho nos proporciona a nossa reforma íntima, nossa reforma moral. É onde nós encontramos amigos olhando o nosso semelhante como um irmão, que muitas vezes divergimos
com um, com o outro, com as maneiras de pensar, mas com o estudo do Evangelho, nós vamos sabendo e aprendendo a todo momento a nos relacionarmos de maneira em que o melhor negócio é quando é para ambos os lados. Com o Evangelho, nós aprendemos ao diálogo do que à discussão. Porque a partir do momento que propomos a dialogar um determinado assunto, nós temos que ouvir o outro. Depois, então, o outro vai me ouvir. Aí nós chegaremos a um patamar em que um cede e o outro cede. Aí nós chegamos num denominador comum, onde todos saem bem. E com isso nós vamos combatendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque são as doenças da alma. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, o despotismo. Então isso aí é que gera desarmonia, gera conflito. E aí, seguindo então os ensinamentos de Jesus, nós vamos cumprindo os nossos deveres materiais, os nossos deveres de cristão, resolvendo as vicissitudes do nosso dia a dia, as tribulações, mas de maneira saudável, respeitando e amando uns aos outros, conforme Jesus nos ensina: amai-vos uns aos outros. E é isso que nós temos no Evangelho. Fazendo assim, nós encontramos a paz interior que tantos procuram, e o céu e o inferno estão dentro de nós. A paz está pertinho de nós, mas nós viramos as costas para o nosso anjo guardião. Damos asas ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas doenças da alma, que é o melindre, que é a falta de compreender o outro, a não julgar. E aí nós temos, fazendo assim, nós temos a paz interior que tanto queremos, e ela está pertinho de nós. Então, vamos hoje, nesse capítulo 1, quem está com o livrinho na mão, dá para acompanhar, e vamos juntos raciocinar. É um momentinho de 20, meia hora, que nós ganhamos o tempo, não perdemos o tempo. Ganhamos o tempo porque refletimos meia horinha. E aquele caminhão de problemas do dia vai desaparecer, porque nós vamos matar um leão, como diz no ditado popular, nós vamos matar um leão por vez. Nós vamos organizar o dia e vamos deixar de lado aquelas pequeninas coisas que impedem de passarmos um dia alegre e feliz. Então, vamos para o item 2 hoje. Nós falamos o item 1. Hoje nós vamos no item 2 do capítulo 1. Eu não vim destruir a lei de Jesus. Não é? Então, o item 2 vai falar
de Moisés, porque são as três revelações. As revelações Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, estudando a doutrina espírita, nós temos, né, três revelações. A primeira revelação, Moisés, a sua lei civil, os 10 mandamentos, que pelos fenômenos mediúnicos de Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos, as leis civis. Então, Moisés é a primeira revelação. Segunda revelação, o Cristo. E a terceira revelação, o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, quando ele falou, ainda não falei tudo, vai haver um Consolador prometido, que quando for o tempo certo, vai ter o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é ciência, que é filosofia, que é religião, e que o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec, com médiuns da época. Kardec, então, codificou a doutrina espírita, e a doutrina espírita compõe-se dos livros básicos da doutrina. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. Então, Kardec recebia mensagens de médiuns da época e ia separando de um país, do outro país, e foi perguntando para os médiuns e os espíritos foram respondendo. Então, saiu o Livro dos Espíritos. Segundo livro, saiu um manualzinho para os médiuns. Depois saiu o livro dos Médiuns, que até hoje é estudado, o Livro dos Médiuns. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno e a Gênese. Então, são esses livros básicos da doutrina espírita ditado pelos espíritos. Não é? Então, vamos lá. Primeira revelação, então, foi Moisés. Né? Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, que são os 10 mandamentos, Moisés, um grande médium, né? recebeu os 10 mandamentos via mediúnica. Né? Então, há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E a lei civil ou disciplinar, que é o que os fariseus insistiam pelas leis civis, não é? Então, aí, quando veio Jesus, veio combater nessas leis civis que eram próprias para os corações duros da época. Então, foi a primeira revelação, as leis civis duras para o povo da época. Né? A lei civil disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, que é a lei de Deus, é invariável, não varia nunca. As leis civis variam com o tempo, sempre, de épocas para épocas, de país para país. Não é? Então, a lei de Deus é invariável. As leis civis é variável. Né? Quantas leis já foram mudadas, usos e costumes aqui no Brasil? Né? Então, de acordo com a evolução dos povos, vai saindo novas leis. Né? Então, vamos lá. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo, que são as leis civis. E se nós olharmos as leis antigas e as leis, o avanço que teve nas leis civis, já houve muita mudança, não é?
Então, precisa ainda, com o tempo, ainda está precisando mudar muitas coisas, ainda para favorecer mais a união dos povos, né? Precisa ainda haver modificações nas leis civis nossas atuais. E está havendo, né? Está vindo novos pensadores, novas reencarnações aí, com o propósito realmente de ir mudando essas leis para haver mais amor, mais tolerância, mais honestidade ainda. Está muito essa questão da corrupção, né? Mas isso vai vir nas leis humanas e vai automaticamente com as leis divinas, vai, através das dores, havendo mudanças. Não é? Então, nós temos que enxergar esse lado, de que tem alguns, por questão de não raciocinar, falo, o Brasil não tem jeito, o mundo não tem jeito, muita violência. Estudando a doutrina espírita, nós sabemos que tem jeito, que o planeta Terra está passando de provas e expiações para o planeta de regeneração. No planeta de regeneração não haverá mais expiações, haverá provas, né? Mas já é um planeta já com menos violência, né? E esses espíritos que hoje ainda são violentos, ainda fazem a maldade, as quadrilhas aí organizadas, né, que prejudicam a humanidade, esses espíritos vão para outros mundos. Com a inteligência que têm, eles vão formar outros mundos. Mas, através das reencarnações sucessivas, ora na condição de homem, ora na condição de mulher, ora em um país, ora em outro país, ora em outros mundos, né? Tem mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes, né? Porque Jesus mesmo afirma, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Então, vamos lá. Então, existem as leis divinas e as leis civis. E na época de Moisés também houve, então, as leis civis, as leis mosaicas, né? E as leis divinas, que são, foi recebido no Monte Sinai por Moisés, os 10 mandamentos, né? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Moisés, né? Então, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, Deus, né? Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorarei, nem lhes renderei culto soberano. Esse foi o primeiro mandamento que Moisés recebeu no Monte Sinai via mediúnica, né? Então, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. É o monoteísmo, é um único Deus. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis,
nem lhe rendereis culto soberano. Então, esse é o primeiro mandamento recebido por Moisés via mediúnica. Segundo mandamento, são 10 mandamentos, né? Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Deus, o nosso Pai, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, não tomeis o vosso Deus em vão. Deus é o nosso Pai. Ele é bom, é justo, é misericordioso. É isso que nós temos que cada vez mais confiar em Deus, conversar com Deus através da oração, né? Então, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. São os 10 mandamentos. Aí que deu já uma controvérsia aí com Jesus, né? Porque o povo levava muito na letra, né? A letra mata, o espírito vivifica. A letra, o papel aceita tudo. Na prática, nós temos que raciocinar. E o espiritismo é a fé raciocinada, né? Então, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então, o sábado era para estudar as leis e não podia fazer a caridade, não é? E Jesus, então, curava no sábado, nas sinagogas, no templo, né? Fazia a cura no sábado. E aí é que os fariseus, que levavam ao pé da letra, ficavam furiosos com Jesus. E Jesus, então, falou, né? Se caísse uma ovelha no sábado, vocês não atirariam? Que mais, então, um homem, um irmão de vocês que é filho de Deus, né? Que está sofrendo, eu não posso curar, né? Porque eles davam valor às coisas materiais. Se caísse uma ovelha no fogo, no poço, eles iam tirar, porque teriam prejuízo, né? Então, na lei mosaica, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então, não podia fazer nada de sábado, a não ser estudar a lei mosaica, né? Nas sinagogas. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então está aí, via mediúnica, honrai o vosso pai e vossa mãe. É para nós raciocinarmos, honrai nosso pai, honrai nossa mãe. Mesmo que eles já estejam desencarnados, vamos continuar honrando nosso pai, honrando nossa mãe. Se coisa que nos aborreceu, que nós achamos que nossos pais cuidaram errando, segundo os nossos conceitos, que o pai não tratou o filho como pai, vamos honrar o nosso pai, a nossa mãe, mesmo que eles já desencarnaram. Vamos raciocinar que o que eles fizeram foi realmente em nosso benefício. E se não foi, se alguma coisa que ficou ainda por acertar, vamos orar para o nosso pai e nossa mãe, vamos lembrar das coisas boas que eles fizeram por nós. Né? Então, honrai vosso pai e vossa mãe. 5 minutos, 10 minutos de atenção, porque tem muitos filhos que têm que cuidar da vida assim, ficar adultos. E os pais sentem a falta de um afeto, de um carinho. Então, com os idosos, os filhos precisam deixar os idosos em liberdade. E aí o filho cresce, quer mandar nos pais. Tira da mão dos pais a atividade que eles fizeram a vida inteira. Não, isso é perigoso. Né? Realmente muda, o idoso muda a percepção.
tem que tomar um certo cuidado. Mas vamos supor, a mulher quer lá lavar uma louça, não lava muito direito. Deixa lavar. Não, mãe, deixa daí que isso aí eu cuido eu agora. Pronto, magoa. Magoa o pai, magoa a mãe. Então tá aí. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes do longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então nós falamos das leis civis. Hoje tem a lei sobre o idoso, não é? Sobre a criança, adolescente. Então, precisa das leis civis para poder disciplinar. E aqui é a lei moral. Honrai vosso pai, vossa mãe. Vocês vejam, então, o Evangelho como vai calando, vai entrando em nós. Não matareis. Outro mandamento, não matareis. Muitas vezes nós somos assassinos, né? Mas ainda matamos, ainda temos o costume de comer a carne. Nós estamos arraigados nisso. Tem já os que são vegetarianos, tem os veganos, né? Mas esse não matar não significa só matar um homem, matar um animal. Quantas vezes nós matamos o nosso semelhante? Decepcionando, não dando atenção para um pai, para um irmão, para um drogado. Não vamos trazendo dentro de casa, mas podemos treinar a compaixão e a piedade aos sofrimentos alheios. Então, vocês vejam que o Evangelho faz a gente refletir, né? Não matareis. Nós matamos, uma pessoa vem contar que arrumou um emprego, ou que está pensando em montar alguma coisa, a pessoa mata, a pessoa tira o estímulo da pessoa. Né? Então, não cometereis adultério, é o 6º mandamento. Adultério, aqui está falando em termos de traição de casais, né, de relacionamento com outras pessoas, além fora do casamento. Mas adultério também está nas coisas erradas que nós fazemos. Nós sabemos que não é certo nós fazemos, né? Adulterar, fazer coisa errada. Não é? A corrupção não é um adultério. Alguém vai pagar por isso. Está prejudicando alguém, está adulterando regras. Não é? Não furtareis, quer dizer, não rouba. Não furtareis, é pegar nas escondidas, tanto é que tem o furto e tem o roubo. O roubo é na presença da pessoa, apresenta a arma e rouba, uma faca, o que for. E o furto é sem a pessoa estar presente e tira o objeto, tira alguma coisa da pessoa, é o furto, né? Não furtareis. Quantas pessoas furtam às escondidas, né? A comissão por fora. A corrupção. Você já ganha um salário para tal, se pega por fora. Está furtando, está deixando, está tirando o lucro de uma empresa, está tirando o investimento do dinheiro público para outras coisas. Então, nós sofremos as consequências das nossas atitudes, né? Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Amar uns aos outros e não apoiar, ser falso testemunho, não apoiar as coisas erradas, nem que seja dos nossos filhos, dos nossos parentes. Não é? Não desejareis a mulher do vosso próximo.
pecado até para o pensamento, é o respeito, é a dignidade do respeito pela mulher do próximo, né? Então, não desejareis a mulher do próximo, do vosso próximo. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, a inveja, né? Não desejareis a casa do vosso próximo. Na inveja, queria ter, vamos se organizar para ter, né? Nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, tem inveja, né? Nem seu asno, que seria o burro, né? Nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, a lei divina. E tem por isso mesmo um caráter divino, essa não muda, é invariável. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, as leis civis da época, que mudam, né? Obrigado a manter pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, então eram as leis rígidas da época, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Então, tinha necessidade da época, das leis rígidas, não é? Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, fazia temor, se fizer isso, vai acontecer isso, né? Tinha as leis civis e ainda pregava o temor para que a pessoa não fizesse tal coisa, né? Então, para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhe origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos, né? A autoridade do homem deveria se apoiar sob a autoridade de Deus, que é os 10 mandamentos ali, né? Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes. Então não faz assim que Deus vai se vingar pelo temor, não é? Nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda poucos desenvolvidos. E até hoje nós vemos, às vezes, precisa coisas rígidas, leis rígidas, para conter um pouco o povo, né? Então, atribuíam que era um Deus sanguinário, é um Deus vingativo, e nós vemos que não é nada disso. Deus é Pai, é o Criador, é bom, é justo, é misericordioso, mas os povos antigos, pelas leis rígidas, fazia que a imagem de Deus fosse diferente, não é? Poderia impressionar homens ignorantes, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda poucos desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio, né? Então, não matarás, que já está ensinando para não matar e não exterminar, né? Então, é bem evidente que aquele que tinha colocado seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. Então, está aí,
tinha que entender as leis divinas e as leis mosaicas, as leis rígidas, materiais, né? As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório, que até hoje as leis vão mudando. E as leis divinas não. As leis divinas é invariável, é eterno. Não é? Então, com isso, nós encerramos o estudo dessa manhã, fazendo as nossas vibrações, pedindo para termos um bom dia, vibrando para todos aqueles que sofrem, encarnados, desencarnados. Vamos vibrar para a paz mundial, para que haja mais amor, mais entendimento, começando por nós. Vamos vibrar para os profissionais da saúde, para todos que estão trabalhando naquele meio de doenças nos hospitais, tristezas, dores. Vamos vibrar para os hospitais, para os manicômios, para os presídios, para os leprosários. Vamos pedir a Deus que haja muita harmonia entre os profissionais da saúde, que a demanda é grande nesses hospitais. Vamos aproveitar, vibrar pelas instituições, as penitenciárias, o pessoal que trabalha. Vamos vibrar para as famílias, para que haja entendimento, para que haja um pouco mais de compreensão. Vamos vibrar para um parente difícil. Vamos procurar, pedindo a Deus, orando, procurar o diálogo, fazendo a nossa parte do amor e a oração, nós conseguimos modificar a nós, em primeiro lugar, depois as pessoas com as quais nós divergimos. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos conseguir ter um ótimo dia no dia de hoje, cumprindo os nossos deveres com muito amor no coração. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus amigos, despedimos-nos com muita alegria, com muito amor no coração. Desejo um ótimo dia a todos e amanhã, às 7 horas, estaremos aqui para mais um bate-papo em torno do estudo do Evangelho. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um grande abraço. ADM Osterval.